Hoje eu vou responder umas perguntas aqui que são coisas que acontecem, são escolhas, né, que as pessoas fazem e que depois geram problemas para elas futuramente. Quando eu fiz o vídeo falando do complexo de Édipo, o que acontece? Eu mostrei ali o complexo de Édipo que acontece numa coisa dita mais ou menos normal, mas é claro que existem as adversidades, existem as possibilidades que podem acontecer, que elas são muito diferentes na vida de cada ser humano. Existem casos em que o pai não está presente na vida do filho ou da filha. Existem casos em que a mãe não é a mãe biológica, o pai não é o pai biológico, ou o casal não são os pais biológicos. Existem várias possibilidades de acontecer, e é sobre algumas delas hoje que a gente vai falar aqui, porque me perguntaram muito sobre isso. Então eu queria deixar claro algumas questões aqui. Vamos retornar primeiro, eu vou falar sintetizando bastante o que é o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é uma tragédia. Freud se inspirou numa tragédia grega chamada Édipo Rei, onde o filho se apaixonava pela mãe e matava o pai. E isso foi uma história, foi um mito que Freud viu que todo ser humano, porque a teoria psicanalítica ela surgiu dos atendimentos na clínica. Então Freud foi percebendo que todo ser humano que ele atendia apresentava esses tropeços na vida, e que esses tropeços aconteciam do mesmo jeito, da mesma forma, né? Havia ali naquele triângulo, pai, mãe, filho ou filha, havia alguma coisa ali que marcava aquela pessoa, e que marcava de uma forma definitiva na vida, que quando ela crescesse, ela ficasse adulta, ainda estava ali presente, porque foi recalcado, porque está no inconsciente. E o inconsciente, ele é atemporal. O que quer dizer isso? Não tem tempo. Não segue a ordem cronológica do tempo. É uma ordem lógica. É por essa ótica que a gente olha a psicanálise, por essa lógica. E quando o paciente chegava para os atendimentos, Freud notou que isso acontecia com todos. Todos tropeçavam nessa situação do pai, desse triângulo, desse amor dirigido a um deles e desse ódio dirigido ao outro. Eu acho ódio uma palavra pesada, mas amor e ódio andam juntos, então a gente não pode negar isso, né? Amor e ódio andam juntos. Então, se a menina ama o pai, ela odeia a mãe. Se o menino ama a mãe, ele odeia o pai. Então, é isso que é essa historiazinha contada, esse mito, essa fantasia, né, que Freud usou para contar daquilo que acontece com a criança, nessa fase que é a fase do imaginário, é a fase da fantasia, mas que tem a sua importância no sentido de marcar a vida de todo ser humano. Ele chama até de paradigma. Paradigma para a psicanálise, era um grande paradigma. Por quê? Porque marca dessa forma. Agora, as imperfeições que podem acontecer, né? E essas imperfeições são muitas, e eu vou tentar responder aqui algumas perguntas referentes a isso. Então, uma pergunta que me fizeram foi: o meu marido aqui, ele não liga para a filha, não olha para a filha, ele não está presente na vida da filha. Pode acontecer alguma coisa com ela? Como será? Gente, pode acontecer. Pode acontecer. Como ela vai olhar para isso é muito importante. Como que ela vai enxergar essa ausência desse pai? Que eu estou ouvindo segundo a mãe, né? Mas eu não ouvi a filha para saber se ela sente essa ausência, se ela sente essa ausência desse pai. Se ela sente a ausência, ela vai fazer uma escolha. Se ela não liga para isso, não está nem aí para isso, e não se preocupa, e aquela presença que o pai tem em casa ali já é suficiente para ela vai fazer outra escolha. A gente não sabe, a gente não pode afirmar nada, a não ser a partir do momento que aquele adulto vai ao seu consultório e começa a falar. A partir daí é que a gente pode afirmar alguma coisa. Fora daí, porque é a linguagem que fala, é a linguagem que diz e que apresenta o inconsciente.
As coisas estão lá, recalcadas, a pessoa não sabe o que está fazendo. Mas, muitas vezes, a pessoa chega assim no seu consultório e fala assim, eu tenho dedo podre para homem. Uma mulher, né, falando isso. Eu tenho dedo podre para homem, só escolho um homem que dá problema. Que briga, que é agressivo, que é grosseiro e etc. Aí, isso já me diz o quê? Que tem um modelo aí refletindo na vida dessa pessoa. Ela está se referenciando ao que aconteceu a ela no passado. Eu já tenho que ficar observando tudo que ela vai falar sobre isso. Se isso vai comparecer de outras vezes, como que isso vai comparecer. Então, o analista está ali, ele não sabe da vida da pessoa, ele não sabe nada. Ele só vai saber a partir do momento que a pessoa conta. Então, o que eu posso dizer para essa pessoa que me perguntou, que foi uma mãe, que o marido não estava presente na vida da filha, eu posso dizer que pode acontecer várias coisas, mas que a gente só pode saber na fase adulta. Não dá para saber antes. Porque a criança também faz sua escolha. Não é só a ausência do pai. A criança não percebeu o pai, ela vai escolher uma situação para a vida dela, uma forma de arranjo. Porque se aquilo gerou angústia, ela vai recalcar e vai criar ali algo, uma metáfora. O que é a metáfora? É algo que vem substituir aí esse acontecimento que houve na infância dela. E que ela sofreu com isso, né? Ela recalcou, sofreu, angustiou. Para esquecer e para não sofrer, a pessoa recalca e vai formando o seu inconsciente. E no lugar vem outra coisa. Então pode vir isso, pode vir o dedo podre para homem, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que a escolha seja totalmente o contrário, que ela escolha um homem totalmente diferente do pai. Então pode ser muita coisa, pode acontecer várias coisas. Então aí não dá para explicar, não dá para dizer, mas o que eu posso afirmar é, primeiro, que o Édipo é para todos. Todos vivem esse processo, todos vivem essa situação paradigmática que acontece na vida de todo ser humano. Toda criança vive como uma fantasia e recalca, e é a partir daí que ela vai formando o seu inconsciente. E vai também formando a sua subjetividade, que é como ela vai lidar com as coisas da vida. Né? É a forma como ela vai se arranjar na vida para lidar com as situações que vão ocorrendo na vida, que muitas vezes se repete. Outra pergunta que me fizeram, os meus pais não foram pais verdadeiros, foram pais, eu fui adotada. Então, a minha mãe, eu não gostava dela, ela não era boa para mim, ela era nem dava bola para mim, não dava confiança, e narcisista, só olhar para ela, para o umbigo dela, e isso, será que é por isso que eu hoje em dia faço... Né, sou tão sofrida. Essa pessoa tinha até uma depressão muito forte, estava sempre com esse pé na depressão. Então eu também vou escutar essa pessoa, vou escutar se foi isso, se foi essa relação ali dessa mãe que não deu atenção que a filha queria, ou se ela tinha expectativas demais em relação à mãe, se faltou realmente, ou se era uma exigência mesmo da filha que queria mais e mais e mais e mais. Tem que ver também, porque os filhos escolhem, mais uma vez eu repito isso aqui, há uma escolha do filho, não é só o pai e a mãe, né? E a gente tem que saber também, gente, que algo vai faltar. Pai e mãe, eu já falei de outros vídeos aqui, repito, pai e mãe não são perfeitos. Pai e mãe também tiveram problemas na sua infância que eles trazem hoje para a relação com seus filhos. Infelizmente é assim, mas é a vida. A vida é desse jeito. Ela traz lá a mãe, o pai também traz, então são dois, o casal, seja de que tipo de família for, homo ou heterossexual. Eles vão trazer as suas dores, as suas problemáticas, as suas questões não resolvidas lá da infância, dos seus pais, desse triângulo edípico, e vai trazer, e vai jogar ali naquela família. Aquela família vai surgir aquilo dali, a criança vai captar. Quantas vezes a gente percebe, muitas vezes, a filha repetindo coisas que a mãe dela, que a avó dela viveu,